E aí, querido amigo, querida amiga, começamos mais um dia, estamos nos aprofundando cada vez mais no assunto tão importante revelado aqui em Apocalipse 14, e é tão importante entendermos esses assuntos, não é? E obrigado por sua companhia diária, obrigado por ser o meu parceiro, a minha parceira, porque eu e você estamos pregando o Evangelho. Quando você toma esse vídeo e o passa adiante, você está criando uma oportunidade da pessoa ouvir a mensagem de salvação, de esperança pregada aqui nesse canal. Continue assim fazendo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, nos abençoe. Se inscrever no nosso canal para que ele se fortaleça. E no final, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Isso tudo nos ajuda aqui. Vamos juntos. A coroa do vencedor. Estamos lendo aí quase todos os dias Apocalipse 14, versículo 14, que demonstra Jesus vindo nas nuvens do céu como filho do homem. Porém, agora nós iremos enfatizar a coroa de vitória que ele usa. Diz a Bíblia que ele está com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Essa coroa, ela simboliza a vitória, obviamente, porque o termo grego ali significa Stéphane, que é aquela coroa que o atleta recebia depois de uma competição. Quando ele vencia a competição, ele recebia uma coroa, a coroa da vitória. E aí diz, o verso 15 diz assim, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Em outras palavras, o anjo, ele dá a notícia, né, para Jesus que está sentado nas nuvens. A seara já está madura. Vá e busque aqueles por quem você morreu, aqueles fiéis, aqueles que viveram se lembrando do Senhor. E aquilo que o Senhor fez para eles foi de muita importância. Eles aceitaram o chamado, aceitaram o sacrifício, aceitaram o Senhor como Redentor e Salvador deles. Pois muito bem, vá e os busque e os leve definitivamente para casa. Eles estão esperando. Olha que coisa, eu até arrepio, porque esse dia está muito próximo de acontecer, muito próximo. O Senhor Jesus está vindo. O Senhor está vindo para nos levar. Essa é a promessa de que Ele nos fez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, voltarei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Que extraordinária esperança! Está vendo, querido amigo? O Senhor Jesus voltará para nos levar assim como Ele prometeu. Bom, aqui nos é dito que Ele tem uma foice afiada e foi dada a ordem: ceifa a terra, porque a seara está madura. Veja que aqui é claro uma cena de julgamento, porque Ele está vindo e Ele está levando para os céus que estão preparados, mas por outro lado, aqueles que não estão preparados perderão, claro, tudo, perderão a vida eterna. É uma cena de juízo. Porém, o Senhor Jesus usa muito a figura da colheita, do plantio, né, da agricultura como um todo, para nos ensinar lições extraordinárias de crescimento espiritual. Quer ver? Vamos lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 em diante, que nos diz assim, disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui é a figura do crescimento espiritual, né? Lembra que Jesus diz assim: o semeador saiu a semear e a parte da semente caiu à beira do caminho, outro em terreno pedregoso, outro entre espinhos e outro em terra boa. Jesus sempre usa a agricultura para nos ensinar aí sobre a realidade da vida espiritual. A semente é a palavra de Deus
e ela germinando, dando frutos, é o amadurecimento da vida espiritual. E o Senhor Jesus nos torna simples o entendimento dessas coisas quando Ele nos aponta para a agricultura, para a natureza. Meu amigo, é uma loucura achar que você vai colher onde você não plantou. Então, a semente do Evangelho, que é a leitura da palavra, precisa ser plantada todos os dias no nosso coração. Ela sendo bem regada, ela vai crescer para dar frutos. Porque os filhos de Deus, fiéis filhos de Deus, dão bons frutos, não para que eles sejam vangloriados, mas para a glória do seu Criador. Essa é a vontade de Deus, que deem vós muitos frutos e assim glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Está lá em João capítulo 15. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Deixa eu ler para você o que Ellen White disse aqui. Escute bem. A germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como o seu crescimento, que é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é a obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento crescerá. Quando a Bíblia fala que a seara está pronta para a cega, para a colheita, está dizendo que as pessoas, os filhos de Deus, amadureceram, ou seja, cresceram até a estatura de Cristo e agora eles estão prontos para irem para a eternidade. Nunca se esqueça, meu amigo, que o Senhor sempre usou aí a história do povo de Deus para ilustrar a salvação de toda a humanidade. Claro, obviamente aqueles que aceitam. Antes de Israel entrar na terra prometida, passou 400 anos lá no Egito, 200 dos quais como escravos, passou 40 anos no deserto e depois entrou. Isso simboliza a nossa vida aqui para que nós possamos aprender com as experiências, amadurecer na vida espiritual, confiar no nosso Criador independentemente das circunstâncias. E quando chegarmos a esse nível de crescimento e de desenvolvimento, o Senhor Jesus volta e nos leva para vivermos eternamente com Ele, eternamente. Que coisa maravilhosa, você não acha? É isso, é isso. Isso nós aprendemos da palavra de Deus hoje para nós. E eu gostaria de destacar o que Ellen White disse aqui, nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Ou seja, nessa fase você precisa buscar a perfeição. Em outras palavras, você precisa ser o melhor possível na fase onde você está vivendo. Obviamente que essa fase dará lugar a outra fase onde você terá um nível de desenvolvimento ainda maior. Não dá para você estagnar. Uma planta cresce ou morre. Todo organismo vivo e saudável cresce e dá frutos e se multiplica. Se não cresceu e não está se multiplicando, ou porque não está vivo, ou porque não está saudável. Porque todo organismo vivo e saudável cresce e dá frutos. Que nós possamos ser esse organismo vivo, saudável, crescendo, dando frutos para a honra e glória do nome do nosso Criador, aproveitando cada instante para o desenvolvimento próprio através do estudo da palavra. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tudo, pela oportunidade do desenvolvimento através do estudo da palavra e da promessa de que o Senhor nos dará o Espírito Santo para nos conduzir. E isso para nós é fundamental. A busca da santificação diária nos ajude nesse processo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você, viu? Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.